Ouça agora mais um testemunho real do Ministério Atalaia de Deus, restaurando vidas e famílias através da palavra do Senhor. Meu nome é Bruna e eu sou do Rio Grande do Sul. Meu testemunho é extenso, mas acredito que se eu não contar o que considero importante, o testemunho não estará completo. Para Deus, nosso Senhor e Salvador, seja dada toda a honra e toda a glória. É a Ele que eu dedico minha vida e a minha libertação. Conheci meu marido quando eu tinha 14 anos. Foi quase amor à primeira vista. Me encantei com ele, mas ele não demonstrou interesse por mim no início. O tempo passou e acabamos ficando e logo começamos então a namorar. Desde o início era tudo para mim. Enfrentei minha família para ficar com ele e assim fomos. Sempre tivemos uma ligação e uma amizade muito forte. Então, com os 2 anos de namoro, decidimos nos casar, pois não aguentávamos mais viver longe um do outro. Foi o meu primeiro namorado sério. O meu marido, ele já era cristão e alguns meses antes de casar, decidi batizar-me. Mas por ele, para agradá-lo, não para Deus. Nos casamos e fomos morar na casa que compramos antes do casamento. Desde o namoro, meu marido tinha um pedestal onde eu colocava acima de qualquer pessoa e qualquer coisa. Criei nele um amor quase que platônico. Com 1 ano e meio, ele decidiu que queria sair da nossa cidade e tentar a vida em uma cidade onde vivemos hoje, pois havia mais oportunidade de crescimento aqui. Com o passar do tempo, o meu marido foi mudando o comportamento comigo. Sinto que ele foi extremamente usado por Satanás para agir com magia. E assim, o inimigo começava sua obra em nossa casa. Não me dava atenção, não me dava prioridade, vivia na internet, futebol e nunca tinha tempo para mim, para conversar, para me dar carinho, ser mais meu amigo. Tentei muitas e muitas vezes conversar e dizer o que eu estava sentindo. Porém, ele achava que eu estava exagerando e muitas vezes até terminávamos a conversa em briga. Eu pedia mais atenção, mais cuidado e mais carinho. De qualquer forma, sempre fomos muito unidos e fazíamos tudo juntos. Mas eu não tinha comigo o marido com quem me casei. Ele era frio, fechado e sempre as minhas coisas. E até eu mesma era deixada para trás, para depois. Teve um dia que ele simplesmente começou a brigar comigo do nada e disse assim: "Não quero mais ficar casado com você. Agora sou solteiro, graças a Deus." Aquilo me quebrou por dentro, me destruiu e me magoou muito profundamente. Mas ele se arrependeu no mesmo dia e ficamos bem. Mas aquilo deixou extremamente magoada e pensativa sobre o que ele disse. Sempre fui muito dedicada e, como falei, meu marido sempre foi tudo para mim. Sempre o amei com todas as minhas forças. Fazia de tudo para agradá-lo. Todo mês comprava um presente, escrevia uma carta, contava os minutos para vê-lo de novo. Mas pouco disso eu recebi em troca. Então comecei a me cansar um pouco de correr atrás e acabei colocando em minha mente, ou melhor, Satanás colocou, que meu marido não me amava mais, que estava ali somente por comodidade, pois eu o tratava muito bem, estava pronta para tudo quando ele quisesse e precisasse de mim. Me sentia magoada, mal amada, mal cuidada. Comecei a pensar que eu era incapaz de fazer alguém me amar, mas queria muito o amor do meu marido. Em 2014, tive uma oportunidade de trocar de emprego e aceitei. Meu casamento continuava na mesma. Numa ocasião, conheci uma pessoa no círculo de trabalho. Essa pessoa me rodeou de todos os lados. Falava coisas agradáveis aos meus ouvidos, dizia que eu era linda e que estava encantada comigo. Aquele papo de homem que não vale nada, mas que quem está frágil, né? E não conhece nada do mundo, é algo no mínimo surpreendente. Enfim, essa pessoa me cercou de uma forma que eu corri, mas por minha fraqueza, eu acabei me envolvendo. Me envolvi com essa pessoa pensando que ela pudesse, então, suprir a falta de amor e carinho que meu marido não me dava. Eu queria ser amada, queria ser alguém para alguém. Que tolice a minha. Mal sabia onde eu estava entrando. Me enredei em algo que só Deus foi capaz de me tirar. Eu estava escrava por algo que eu não sei explicar. Não consigo dizer por que traí e nem por que mantive esse relacionamento por muito tempo. Nunca encontrei nele o que eu queria. O que eu sempre quis foi o amor do meu marido. Essa pessoa era casada com 2 filhos. E foi assim que eu me enterrei no mais profundo dos poços. Fiquei totalmente sem ação, sem escolha, vivia em piloto automático. Se aquela pessoa me chamasse, eu ia. Sentia que era minha obrigação ir.
Tinha uma força muito forte que me fazia agir desta forma. Me sentia presa, amarrada a algo que não sabia explicar. Sabia que estava errado, mas só tinha consciência de onde aquilo iria me levar. Só agora posso ver que dei legalidade para o inimigo entrar na minha vida, e depois que ele entrou, ele dominou completamente a minha mente, meus atos, atitudes. De forma alguma estou aqui culpando meu marido pelo meu pecado, pelo meu erro. Ele não tem culpa nenhuma. Só estou mostrando como Satanás pode nos enganar, sussurrando em nossos ouvidos erros que são perfeitamente aceitáveis, mas que ele transforma em algo terrível. Tornei-me uma pessoa fria, desligada. Não me importava comigo nem com ninguém. Falava palavrão, fazia o que dava na telha. Minha memória se apagava a cada hora da minha cabeça, esquecia de tudo. Pensei até que estava doente. Mas isso era só mais uma característica do agir do diabo no ser humano. Tentei sair daquela relação destrutiva muitas e muitas vezes, mas nunca tive força. Não por amor a outra pessoa, nem nada disso, porque eu seguia amando meu marido, eu tinha certeza desse amor. Mas porque a minha vida espiritual estava fraca e não deixava. A minha fraqueza espiritual não deixava. Deus não habita nas trevas, eu simplesmente virei as costas para Deus. Meu marido notou meu comportamento estranho. Me pedia para ler a Bíblia, ouvir o louvor, e realmente quem habitava em mim era o mal, pois eu passava mal só de ouvir uma música que falasse do amor de Deus. Perto do meu marido, descobri tudo e criei coragem e um pouco de força, e acabei com aquele relacionamento pecaminoso. Não podia mais viver daquele jeito, sentia nojo da pessoa, daquela situação em que me encontrava. E então o Senhor, que é Deus da justiça, decidiu que era hora e que tudo estava encoberto, deveria ser revelado. Meu marido descobriu meu pecado, meu celular, por uma mensagem. Eu achava que eu tinha apagado, mas Deus precisava que ela estivesse lá. Foi horrível. Meu marido surtou, me bateu e quis separar na hora. Saí de casa na mesma semana e fui viver em outra pensão. Alguns dias depois, ele me disse que eu podia voltar e dividir a casa até nós organizarmos. Nesse tempo é que eu fui quebrantada. Recaiu sobre mim tudo o que eu tinha feito, então voltei à vida. Deus me lavou de todo o pecado. Aí então começou meu deserto. Sofri todo o desprezo e a humilhação de um marido traído e raivoso. Ele me tratava com ódio, me chamava de todas as coisas mais horríveis possíveis, e eu comecei a buscar ajuda na internet para tentar salvar meu casamento. Em minha mente veio a palavra restauração. Creio que foi o Espírito Santo falando comigo e me direcionando naquele momento. E foi isso que eu comecei a buscar. Encontrei o site Atalaia de Deus e assisti alguns vídeos que o pastor Henrique Lino me indicou a olhar. E percebi que eu não conhecia nada do que Deus esperava que fosse então casamento, matrimônio. Eu descobri que o matrimônio era sagrado e só acaba com a morte. Encontrei o RMI e comecei a ler testemunhos e também os livros, principalmente o livro Como Deus Pode e Vai Restaurar o Seu Casamento. Neste livro, eu pude abrir meus olhos para os meus atos e como eu deveria agir nessa situação. Os princípios que lá estão são muito fiéis à palavra de Deus e nos mostra claramente como erramos por falta de conhecimento. E conhecereis a verdade vos libertará. João capítulo 8, versículo 32. Eu devo a minha mudança e conversão muito a esses dois sites e essa palavra. Eles me mostraram como voltar os caminhos de Deus. Fiquei paranoica, lia tudo o que podia sobre restauração, testemunho de casamento, restaurados, e tudo isso foi me dando esperança de que meu casamento poderia sim ser restaurado também como os outros. Quando meus olhos abriram, eu pude enxergar o mal que eu causei, na minha vida e na vida também do meu marido. Neste momento, Deus começou a me tratar e a me transformar. Na medida que eu lia e que eu ia buscando, Ele ia me mostrando minhas falhas. Ao longo do meu casamento, eu pude perceber o quão tola eu tinha sido desta forma, derrubando minha casa com minhas próprias mãos. Era rixosa, contenciosa, queria de todas as coisas fossem daquele jeito, o que eu queria, do meu jeito. Sempre fui mimada e ainda queria ser o homem da relação. Coloquei tudo a perder e nem eu mesmo podia entender o porquê de ter feito tudo aquilo. Deus me mostrou que o amor que eu necessitava não era do meu marido e nem de outra pessoa, e sim um amor que somente Ele, Deus, é capaz de nos dar. O inimigo agiu fortemente na minha vida e eu vou contar o porquê eu penso assim. Minha família tem problemas sérios com traições.
Do lado da minha mãe, meu avô materno sempre foi traidor e teve filhos fora do casamento. Todas as mulheres da família sofrem com os maridos que traem e têm filhos fora do casamento. Do lado do meu pai, meus avós sempre viveram uma vida conturbada em meio à traição, prostituição, fornicação. Meu pai tem o mesmo perfil do meu avô. Traiu minha mãe com todas as mulheres e tem uma filha fora do casamento. Meu tio, irmão do meu pai, fez a mesma coisa que o meu pai fez, teve filho fora do casamento. Por ver minha mãe sofrendo, sempre condenei muita traição e sempre sofri muito com isso. Também pelo sofrimento das outras mulheres. Não tem nenhuma que não tenha sofrido por ser traída. Sempre tive muito medo de passar por isso no meu casamento e sempre fiquei muito em cima do meu marido a ponto de sufocá-lo com medo de ser trocada, de ser traída. Eu creio que tem uma maldição espiritual terrível na minha família, um conflito entre traidores e traídos. Quem conhece a minha história sabe, eu jamais faria o que eu fiz se estivesse com Deus, se tivesse em sã consciência, e naquele momento eu não estava. Isso prova que quando nos afastamos de Deus, nossa vida fica vulnerável, e quando o inimigo entra, ele faz o que quiser e pior. Nos faz cometer as coisas que mais condenamos e odiamos. Eu, que tinha medo de ser traída, era agora traidora. Meu marido endureceu muito o coração e me tratou com muito desprezo, muita raiva e ódio. Mas dessa forma, Deus ensinou a viver em submissão e silêncio. Fui humilhada, perdi totalmente a vontade de viver. Por muitas e muitas vezes pensei e tentei suicídio. Tive muitas crises de ansiedade, estava em desespero. A cada pergunta por detalhes do meu pecado que meu marido fazia, isso realmente machuca muito. Tanto o traído por ouvir, quanto o traidor, que agora arrependido, de ter se envolvido com a gente, tem nojo só de pensar no que fizemos com ele. O tempo foi passando e continuamos na mesma casa, vivendo de forma separada, só no mesmo ambiente. A gente fazia tudo junto. Dormíamos, comíamos, íamos, voltávamos do trabalho. Deus também permitiu que continuássemos unidos em intimidade. E creio que isso nos manteve próximos. Enquanto Deus ia me tratando e apagando de mim todas as lembranças do meu pecado, cumprindo a sua palavra, assim que as lembranças do meu pecado iam desaparecendo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passarão, eis que tudo se fez novo. Está em Coríntios 2, capítulo 5, versículo 17. Meu marido muitas vezes dizia a mim que ia embora, mas pela misericórdia de Deus ele não permitiu que ele fosse. Depois de mais de 6 meses vivendo desta forma, meu marido disse a mim que daria uma chance para tentarmos ficar juntos e começar outra vez. Não posso dizer que as coisas mudaram depois disso, pois tivemos muitos e muitos dias difíceis. Dias que eu pensei que não tínhamos mais futuro. Dias em que eu queria morrer, outros desistir, sumir, desaparecer. Mas em todos esses eu corri para os pés da cruz e o Senhor me consolou e sempre dizia a mim: espere. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Isaías, capítulo 14, versículo 31. Meu marido sofreu muito com traição, pois para ele eu sempre fui a menina dos seus olhos. E por minha ingratidão e egoísmo, eu não percebi que aquele era o jeito dele, que nosso casamento não tinha nada de errado. Do contrário, era perfeito. Que meu marido sempre foi meu porto seguro, meu bem maior, o amor que eu sempre sonhei, mostrou-me que ele sempre esteve ali. Depois da minha transformação, Deus deu a mim um amor por meu marido que eu considero hoje incondicional. Darei minha vida por ele sem pensar. Acho que isso faz parte do seu plano, para me fazer dar valor para aquilo que eu não via. E além disso, Deus ensinou-me a amá-lo acima de qualquer outra coisa e pessoa. Hoje, eu me considero uma pessoa nascida de novo. O Senhor, com seu imenso amor, me resgatou da lama onde eu estava e me deu a oportunidade de viver de novo com Ele ao meu lado. Eu precisei passar por tudo isso para realmente conhecer. Vinde então e ergui-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o casamim, se tornarão como branca lã. Se quiserdes obedecer-me, comerei o bem desta terra. Isaías capítulo 1, versículo 18 a 19.
Hoje, eu e meu marido estamos morando no apartamento que compramos antes de tudo isso acontecer. Ficou pronto há pouco e estamos começando devagar uma vida nova. Ainda temos um longo caminho a percorrer, mas já evoluímos bastante. Evoluímos muito. Meu marido ainda tem algumas recaídas, mas acredito que isso seja normal. Hoje, eu dedico meu tempo a viver inteiramente para Deus e para restituir o meu casamento, a vida do meu marido e fazê-lo feliz. Excluí minhas redes sociais, não ouço músicas do mundo e não sinto falta de nenhuma dessas coisas na minha vida. Hoje tenho sede da palavra de Deus, de conhecer a Deus mais e mais. Me tornei uma pessoa melhor e uma esposa melhor. Tenho procurado ser a mulher sábia que Deus espera que eu seja e criou para ser. Sei que ainda tenho muito a evoluir, a aprender, mas nem de longe sou a mesma pessoa. Aprendi a me submeter, respeitar e honrar meu marido, procuro agradá-lo em tudo. Tive muito medo de submeter-me, esse testemunho, por achar que meu casamento ainda não estava restaurado. Mas vendo hoje toda a nossa luta até aqui, posso dizer com fé e certeza que meu casamento foi restaurado, pois estar ao lado do meu marido hoje eu posso considerar um verdadeiro milagre. Tem dias em que o inimigo se levanta e nos coloca medo e insegurança. Mas logo lembro que tem um Deus muito maior, mais poderoso que tudo isso. E é a Ele que eu clamo. E nele espero para que as coisas voltem ao seu lugar. E milagrosamente, por seu amor e misericórdia, Ele vem e muda tudo. Louvado seja seu nome. A Ele toda a honra e toda a glória. Seja qual for a sua situação, a sua condição nesse momento, o papel nessa história, saiba que Deus não tem prazer em ver o seu casamento desfeito. Família é projeto dele, e quando ele transforma tudo, tudo se torna novo. A chave para a restauração e arrependimento de um lado e perdão do outro. Não desistam. Não desistam daquilo que Deus depositou em suas mãos. Entregue tudo a Ele e abra o coração para que Ele possa entrar, trabalhar e restaurar. O Senhor deseja nos ver obedientes, nos ver com fé e amor a Ele. Muitas vezes precisamos morrer para que aconteça tudo isso. Precisamos renascer. Descobrimos uma vida muito melhor do que a que conhecíamos. Então siga, clame, espere, porque no tempo certo o Senhor virá e completará a boa obra que começou na sua vida. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Salmo 126, versículo 6. Se você está passando por problemas na sua vida espiritual, familiar, profissional, sentimental, com filhos em situação de risco, envolvimento com drogas, homossexualismo, ou em processo de separação, divórcio, traído, abandonado, entre em contato conosco. O Ministério Atalaia do Evangelho de Deus está à sua disposição para o aconselhamento, oração, intercessão, orientação e cobertura espiritual. Visite nosso site www.atalaiadedeus.com.br. O Ministério Atalaia do Evangelho de Deus tem como objetivo levar a palavra de Deus. Trabalha voluntariamente com assistência às famílias para restaurar casamentos e orientação espiritual. Todo aquele que necessita de uma palavra de cura, salvação e libertação. Esse ministério tem obedecido o chamado do Senhor. Venha fazer parte desse trabalho com a sua oração. Você ouviu mais um testemunho real do Ministério Atalaia de Deus, restaurando vidas e famílias através da palavra do Senhor.